Graças a paz, igreja. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor para ouvir da palavra dEle, para orar, para ter comunhão com nossos irmãos. Chegou o momento da palavra do Senhor e eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Juvenal pela confiança e queria convidar você para duas coisas. Primeiro, para que você se concentre na mensagem que vai ser falada aqui, que vai ser lida, que vai ser pregada, e que você reflita dentro de você o que precisa ser mudado, baseado no que vai ser lido e falado aqui. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Vai aparecer aqui na tela, mas se você tiver a sua Bíblia, abra aí. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 12 ao verso 17. E aí eu já queria apresentar o tema do sermão, e eu queria que você lesse junto comigo esse tema antes da gente ler os versículos de hoje. Vamos ler todos juntos? Um verdadeiro amigo de Jesus ama o próximo e frutifica. Amém? João 15, do verso 12 ao verso 17, diz assim: O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui debruçados na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar do Teu Evangelho, Senhor, falar daquilo que Tu tens para os nossos corações nessa noite, Senhor. Peço que o Senhor possa estar abrindo os olhos e os ouvidos de cada pessoa aqui, tanto presente no templo como através da live, que o Senhor possa também me usar, ó Pai, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, que tudo que eu falar aqui, Senhor, venha do Teu Santo Espírito para a Tua igreja e que nada venha de mim, porque se vier de mim não vai ter nenhum proveito, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, falando aos nossos corações durante toda essa pregação. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. João 15, do 12 ao 17. E aí o tema é: um verdadeiro amigo de Jesus ama o próximo e frutifica. A gente já começa esse texto com uma ordenança, né? Um mandamento. Versículo 12: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. E aí eu queria parar nessa parte na parte A desse versículo, né? Meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Se a gente for parar essa leitura só por esse momento aqui, a gente vai ter somente Jesus falando: olha, amem uns aos outros. E acabou. Seria só um mestre falando para os seus discípulos o que fazer. Mas aí, ele não para aí. O versículo continua: assim como eu os amei. Primeiro de tudo, o mandamento é que vocês amem uns aos outros. Mas como deve ser esse amor? Ele fala: como eu vos amei. E como foi o amor que Jesus nos amou? Se a gente for para aqui, para o Ocidente, né? A gente da região de cá, a gente tem... Tudo para a gente é amor. Amor ficou uma coisa genérica, né? Virou uma palavra bem banal. Ah, amiga, eu te amo. Amigo, eu te amo. Beste, né? Se fala desse jeito. Então, fulano, eu te amo. E se fala de uma forma bem banal, a gente nem para pensar na profundidade da palavra amor. Mas quando a gente vai para os gregos, eles têm pelo menos 7 tipos de amor. E cada um é diferente e particular um do outro. E cada um tem um significado e um sentido. Mas eu queria aqui me ater a 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. São esses 3.
André, o que é o amor eros? Eros, no grego, é o amor que é dado ao amor que é entre o homem e uma mulher, o amor romântico, né? O amor de paixão, o amor daquele romance todo. É o amor de um homem para a mulher, é o erótico. O amor filéu é o amor de amigo. E eu queria que você guardasse isso que eu vou falar agora, porque lá na frente da pregação a gente vai usar isso, tá? O amor filéu é o amor de amigo, e esse amigo não é uma coisa assim, amigo de qualquer jeito, é um amigo que tem coisas em comum um com o outro. E eu queria que você guardasse essa informação, porque lá na frente a gente vai falar sobre isso. E por fim, o amor ágape, que é esse amor que é falado aqui por Jesus. E o que é o amor ágape? É nada mais, nada menos, para resumir, porque ele é bem profundo, mas para resumir, é o amor sacrificial. É o amor que dá a vida pelo outro. É o amor que se entrega em prol do outro, em prol do bem-estar, em prol da vida. E foi assim que Jesus nos amou. Todo mundo sabe, né? Jesus se entregou na cruz por nós. Esse foi o amor ágape. Foi o amor ágape vivido da forma mais profunda, da forma mais perfeita. Foi esse amor. E aí eu já queria trazer o primeiro questionamento para você. Será que a gente é capaz de amar alguém, o nosso próximo, o nosso irmão que está do nosso lado aqui, servindo com a gente, ou até alguém que a gente não conhece, mas que a gente encontra na rua, que tem necessidade? Será que a gente é capaz de amar esse próximo de uma forma tão profunda assim? Pensa aí. Você consegue amar a ponto de se entregar por alguém? Talvez, eu acho que o amor de pai e de mãe por um filho se aproxima disso, né? Porque eu não sou pai, mas quem é pai, quem é mãe, já conversei, e eles dizem, né, que é um amor que não sabe se explicar, que você, às vezes, prefere sofrer no lugar do filho, mas quer que o filho fique bem e tal. Mas, ainda assim, esse amor não chega perto do amor de Jesus por nós, que foi aquele amor que se entregou na cruz, que sofreu tudo aquilo que ele sofreu sem ter pecado nenhum, por amor de nós. E é com esse amor que Jesus quer que a gente ame o próximo. É com esse amor ágape. Ele nos amou de uma forma sacrificial e a gente precisa amar o nosso próximo da mesma forma. Queria que você abrisse a Bíblia aí, numa passagem que se encontra em 1 João. 1 João, capítulo 4. Essa passagem é bem profunda, né? 1 João 4:20, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, aliás, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí eu trouxe, né, falando do amor sacrificial, que a gente precisa amar o próximo, precisa se doar pelo próximo. E aí você, não, André, mas eu amo dessa forma. Mas olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama quem está do seu lado, você é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se você fala, olha, eu amo a Deus mais do que tudo, mas você não é capaz de ajudar e se sacrificar por quem está do seu lado, você é mentiroso. Você está mentindo. Porque se você diz que ama a Deus que você não vê, como é que você pode não amar alguém que você vê que está do seu lado, que você pode tocar, que é palpável? Você é mentiroso e a palavra da mentira, ela não procede do Senhor. E aí, voltando para o nosso texto base, lá em João 15, a gente vai mais adiante agora, no verso 3 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E eu queria te perguntar uma coisa. Quantas vezes na sua vida você já deixou de lado uma situação que fosse favorável para você, em prol de ver o bem-estar, de ver a paz, de ver a alegria do seu irmão, do seu amigo? Porque a gente fala de amigo, né? Mas amigo, eu falei de amor, que amor se tornou uma coisa genérica aqui no Ocidente, né? Mas, e a amizade? Que todo mundo hoje em dia é amigo. Ah, amigo, amigo, amigo. Mas será que é amigo mesmo? Na hora do aperto,
você pode contar com essa pessoa, ou aquela pessoa pode contar com você? Na hora da dificuldade, na hora que você precisa de um conselho, de um abraço, de uma oração, será que essa pessoa pode contar com você? Será que você tem sido esse amigo que dá a vida pelo outro? Olha, a moeda, eu já li isso, eu não lembro onde, acho que foi em alguma rede social, que hoje a moeda mais cara não é o real, nem o euro, nem o dólar. A moeda mais cara que a gente tem hoje é o tempo. O tempo é a moeda mais cara que a gente tem hoje. E aí, quanto tempo você tem investido com o seu amigo? Porque, o que é que isso tem a ver com sacrifício? Olha, tem tudo a ver. Porque se a gente tem uma coisa muito valiosa que é o tempo, e a gente não dedica um tempo ao nosso amigo, a gente não está se sacrificando por ele. Às vezes o amigo ele só precisa de um ombro para chorar, ou de alguém para ouvir suas tristezas, suas frustrações, alguém para chegar junto e olha, eu entendi, mas eu vou orar com você e vamos orar. Você tem investido tempo? Como tem sido o teu amor para com os teus amigos? E será que você tem sido um real amigo? Um amigo de verdade? No mais profundo do sentido da palavra amigo? A palavra de Deus é muito clara aqui, olha. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você seria capaz de dar a sua vida por um amigo seu? Você se doaria por um amigo? Não precisa me responder não, só quero que você reflita, que você pense aí dentro da sua cabeça, do seu coração. E aí, mais adiante, a gente vai para o versículo 14 agora. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Jesus está dizendo aqui que para a gente ser amigo dele, para a gente ter comunhão com ele, ter parte com ele, a gente tem uma condição, né? Tem um se aí. O se é uma cláusula condicional. Para a gente ser amigo de Jesus, a gente precisa fazer o que ele ordena. E o que é que ele ordena? A gente leu logo no começo. Amar o próximo. Como é que você pode ser amigo de Jesus se você não ama? Como é que você pode se sentir ou achar que você é amigo de Jesus se você não se doa pelo seu próximo? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Os dons e talentos que você tem, que Deus te deu, eles servem para a glorificação do nome de Deus, obviamente, isso está acima de tudo, mas eles também servem para abençoar o próximo. Como é que você tem usado aquilo que Deus te deu? O dom que você tem, que Deus te deu, tem sido bênção, tem edificado a vida do teu irmão? Porque isso também é se sacrificar. É você dedicar um tempo para abençoar a vida do próximo. E aí Jesus destaca que para ser amigo dele é necessário obedecer. E aí eu queria trazer outra reflexão para você, é que toda relação que existe, ela é estabelecida baseada numa troca. Toda relação. Mas vamos lá, marido e mulher. É troca de fidelidade, é troca de companheirismo, é carinho, é amor, é confiança. É uma troca. O marido para a mulher para o marido. Aí a gente vai para amigos. Confiança também, confidência, ajuda, né? Enfim, carinho também, carinho de amigo. Pai e filho, respeito. É uma troca, né? Porque tem gente que diz assim, porque filho não tem que ter, o pai não precisa respeitar o filho. Não precisa, a Bíblia fala, né, sobre isso, não aborrecer os seus filhos. Então você precisa respeitar o seu filho. Ele tem uma outra cabeça, ele tem seus limites, ele tem seus pensamentos. E o seu filho precisa respeitar você também, porque você é autoridade na casa. Então a relação de pai e filho também tem uma troca. Mas e Jesus? A nossa relação com Jesus? Qual é a troca? Jesus, ele deu a vida por nós. E a única coisa que ele pede em troca é a obediência. Ele não quer nada, ele não quer que você se ajoelhe, ele não quer que você ande uma ladeira subindo e descendo várias vezes, ele não quer que você pare de comer, ele não quer nada. Ele só quer que você obedeça. E eu queria falar uma coisa que eu tenho lido ultimamente, isso tem martelado muito na minha cabeça, e eu queria trazer para você, e eu queria que realmente ficasse um peso na sua consciência. Sabe quando a gente peca? Quando a gente cai em pecado?
Aí a gente fala, pequei tudinho, peço perdão a Deus, e ok, pede perdão, Deus perdoa, está certo. Mas deixa eu fazer você pensar de uma forma mais profunda sobre o pecado. Quando você se deixa levar pelo pecado, sabe o que você está dizendo para Deus? Que você ama mais aquele pecado do que a Deus. Quando você mente, por exemplo, você mentiu. Sabe o que você está dizendo? Que você ama muito mais o conforto que a mentira vai te trazer do que obedecer a Deus. Quando você cai no pecado sexual, você está dizendo que você ama muito mais os seus prazeres, a sua carne, os seus desejos, do que a Deus. E isso você pode pensar para todos os pecados que você vier na sua cabeça agora. Toda vez que você pecar, o que você está dizendo, o que você está transmitindo, é que você ama muito mais o seu pecado do que a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como é que a gente pode se sentir amigo de Jesus se a gente se deixa levar pelo pecado o tempo todo, se a gente não obedece, e o mandamento é amar o próximo, e a gente não ama o próximo? Nós não somos amigos de Jesus. A gente está longe disso. A gente pode ser qualquer coisa, menos amigo. E quando a gente peca, a gente está declarando, com as nossas atitudes, com o nosso coração, seja lá como for, que a gente ama mais o nosso pecado do que a Deus. E aí a gente está, ok, eu obedeço a Deus, sou cristão, mas chega na parte da obediência, aí é que pega o nosso calo, porque obedecer é difícil. E aí eu queria ler com você um texto que é muito conhecido, Mateus 19. É uma parábola muito conhecida. Mateus 19, do 16 ao 22. É a parábola do jovem rico. Ele diz assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. Em Mateus e Marcos vai falar que um jovem, se aproximou. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre pai e mãe e ame o seu próximo. Olha o ame o próximo aqui de novo, como você ama a si mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho observado. E o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem, ele amou muito mais as riquezas e as suas posses do que a Jesus. E quantas vezes a gente não age dessa forma também? Todas as vezes que a gente não obedece ao que Jesus manda, a gente está agindo exatamente igual ao jovem rico. A gente está amando muito mais as coisas, o pecado, do que a Deus. E aí, a gente continuando no texto de João 15, no versículo 15, agora diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Primeiro de tudo, ele chama a gente de amigo. E aí lembra que eu falei logo no começo do tipo de amor, o filéu, que é o amor de amigo? O que significa esse amor de uma forma mais profunda? É o amor para alguém que você tem coisas em comum com aquela pessoa. E eu te pergunto, você já parou para pensar e para avaliar o seu ciclo de amigos? Quem são os seus amigos? E aí eu lembro de uma aula na EBD para os adolescentes, que a gente estava falando sobre amizade, sobre relacionamento. E aí um dos adolescentes, eu não lembro agora quem, mas um dos adolescentes perguntou assim: André, é pecado a gente ter amizade com pessoas não crentes? Aí eu disse: olha, não é pecado. Você tem que amar o próximo, independente se ele ser cristão ou não, você tem que ter relacionamento. Inclusive é importante você ser luz no meio dessas pessoas. As pessoas precisam ver o evangelho através da sua vida. Mas o problema é quando a maioria dos seus amigos não são cristãos.
Lembra que eu falei que o amor filéu é o amor de amigo, é o amor que fala sobre coisas em comum? Se você está tendo muitas coisas em comum com pessoas que não são cristãs, tem algo errado aí. Repito, não é problema você ter amizades não cristãs. Tenha, ame o próximo, cuide, fale do evangelho para essas pessoas. Você vai ter trabalho, você vai ter faculdade, você vai ter inúmeras situações que você vai precisar se relacionar com pessoas não cristãs, isso é normal. E você precisa amar e tratar bem todas essas pessoas. Mas o problema é quando a maioria das suas amizades são pessoas não crentes. Porque isso está traduzindo, está mostrando que você tem muita coisa em comum com quem não comunga da mesma fé. E aí Jesus está falando aqui, olha, não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Ele chama a gente de amigo porque ele tem algo em comum com a gente. E aí eu quero perguntar de novo a você, como é que está sendo a sua vida espiritual? Como é que está andando a sua vida com Deus? Como é que você tem vivido os seus dias? Você tem simplesmente vindo para a igreja, que é muito comum e é muito fácil também, né? Eu venho para o culto de quarta-feira, assisto o culto, tem a oração, tem os louvores, ok. Acabou o culto, eu vou para casa. E passo o resto da semana, chega no domingo, venho de novo para o culto, EBD, vou para casa. Mas durante a semana eu não leio a Bíblia, eu não oro, não converso com as pessoas sobre Jesus, eu não dou bom testemunho, eu simplesmente sou um crente que vem para a igreja, participa das atividades e acabou. Mas o amigo verdadeiro de Jesus, ele não é esse amigo que vem para o culto e participa, ele é um amigo que tem intimidade. Ele é um amigo que partilha de confidências. Sabe aquela coisa que te dói que você não compartilha com ninguém? Jesus é um amigo para você compartilhar. Sabe aquela coisa que dói só no seu íntimo, que é uma coisa que lhe aflige, que você fica preocupado, que você não tem ninguém de confiança de fato para falar? Jesus é essa pessoa. Ele é o nosso amigo. Mas a gente só vai ser amigo dele, voltando lá de novo para aquele versículo, se a gente fizer o que ele manda. E o que é que ele manda? Amar o próximo. A gente só vai ser amigo verdadeiro de Jesus se a gente fizer o que ele manda e obedecer os seus mandamentos. E aqui eu estou falando sobre amar o próximo, então o mandamento aqui nesse versículo é sobre amar o próximo. Se você não ama o próximo, você não é amigo de Jesus de jeito nenhum. E você não tem nada em comum com Jesus. Então, se esse é o reflexo da sua vida hoje, repense, ore, busque a Deus, porque tem coisa errada aí. Deus não chamou a gente, Jesus não chamou a gente para ser um crente mediano, um crente que se contenta em vir para o culto e ir embora. Não. Ele chamou a gente para ser crente de intimidade, sabe? Aquele crente fervoroso, que ora, que busca, que não se contenta em simplesmente ouvir o que o pastor está pregando ali no domingo e ir para casa. Não. Ouvir a pregação, vou meditar melhor nessa palavra em casa, vou chegar em casa, vou ler a Bíblia, vou perguntar no final do culto, pastor, isso aqui eu não entendi direito, o senhor pode me explicar isso aqui no final? Vou procurar um diácono, vou procurar alguém que talvez saiba mais do que eu, mas eu vou buscar me aprofundar na palavra, porque eu quero ter coisas em comum com Jesus. É um amor filia, é um amor que tem coisas em comum um com o outro. E aí, se você for perguntar para alguém, será que a resposta vai ser boa? Se você for perguntar, olha, você vê Jesus em mim? Qual seria a resposta das pessoas para você? Porque um crente de verdade, um crente que é amigo de Jesus, ele reflete o fruto do Espírito. Ele reflete as características de Jesus. Mas se você não tem uma vida de comunhão com Jesus, meu amigo, desculpa, você não vai refletir o Espírito Santo de jeito nenhum. As pessoas não vão ver Jesus em você. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o melhor elogio que um crente pode receber não é, você pregou bem, você canta bem, você... Não, o melhor elogio é dizer assim, olha, eu vejo Jesus em você. Olha, se você é cristão e você ouvir isso de alguém, você já ganhou a vida. Você já ganhou o mundo, não precisa de mais nada. Porque a alegria do cristão é refletir as características de Jesus. Mas só reflete as características de Jesus quem é amigo de Jesus. E só é amigo de Jesus quem obedece a Jesus. E aí mais para frente no versículo 16 ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Eu vou parar aí. Ele nos escolheu.
Ele nos escolheu. E essa escolha, ela tinha um propósito. E qual era o propósito? Que vocês vão e deem fruto. Como é que tem sido a tua vida cristã? Você tem dado fruto? Porque olha, se você está milhões de anos na igreja, se você continua ministrando, continua pregando, seja lá dando aula, o que você fizer na igreja, na recepção, mas se você não está vendo frutos do que você está fazendo, tem coisa errada aí. Porque o crente, ele não foi chamado simplesmente para fazer, cumprir tabela e acabar. Ele foi chamado para dar fruto, frutificar. A vida do crente precisa frutificar, meu irmão. Então, se você não está frutificando, repense a sua vida cristã. Se as pessoas não são tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida, repense a sua vida cristã. Se você vem aqui na frente, dá uma aula e não transforma através do Espírito Santo, obviamente, não é nada nosso, mas se a vida das pessoas não é transformada pelo que você fala, tem coisa errada aí. E está na hora de você repensar toda a sua vida cristã. E eu quero que você saia daqui hoje pensando, será que eu tenho dado fruto? E se tem dado fruto, que fruto tem sido esse? Pense nisso. E aí ele continua o versículo, né, para que vocês vão e deem fruto, e aí ele fala, bem frisado aqui, e o fruto de vocês permaneça. E o fruto de vocês permaneça. Então, a gente foi chamado para dar fruto, a gente já sabe disso, mas não é qualquer fruto, é um fruto que permanece. E aí a palavra que aparece aqui para permanecer é a palavra grega mena. E ela tem a ideia de uma coisa que é contínua, que é eterna, que permanece, que continua mesmo depois do que foi feito. Então, eu preguei aqui, mas é importante que o que eu preguei aqui hoje fique no coração de quem ouviu e aquele fruto permaneça. Não é uma coisa que simplesmente aconteceu aqui e ficou aqui. Esse fruto ele precisa permanecer. Então, se você está fazendo as coisas para a obra do Senhor, você tem que dar fruto, mas não é qualquer fruto, é um fruto que permanece. É um fruto que tem uma ideia contínua, uma coisa que continua frutificando e frutificando e frutificando e frutificando até o dia que Jesus voltar e nos levar para os céus. É um fruto que permanece. E aí isso me lembra a parábola do semeador. Queria que você abrisse a Bíblia aí em Mateus 13. Mateus 13, do 1 ao 9. É bem conhecida. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Esse é um fruto que foi comido pelas aves. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra... Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. É outra semente. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra semente que foi sufocada e não permaneceu. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O fruto aqui é o fruto que permaneceu, é o fruto que frutificou. E aí eu quero saber de você, que você pense aí, como tem sido o solo do teu coração para a palavra que Deus tem trazido para você, domingo após domingo, quarta após quarta, terça após terça aqui na igreja e na sua devocional. Tem sido um solo fértil, onde a semente é plantada e frutifica, e através disso você passa essa mensagem para outras pessoas e frutifica também, e o fruto permanece? Ou tem sido como os outros solos, que o espinho sufoca, que as aves chegam e comem? Como tem sido o solo do teu coração? Pensa nisso, meu irmão. E aí ele continua o versículo: a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes concedo. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, né? Às vezes as pessoas pensam que é uma palavra mágica.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou ter isso. Mas não é uma palavra mágica. Não é uma coisa que você fala para as coisas, né, abracadabra para acontecer. Quando você fala em nome de Jesus no final de uma oração, você está reconhecendo que você depende de um nome que está acima de todo nome. É a grandiosidade de Jesus. Porque só Ele pode dar aquilo que você está pedindo. Só Ele pode entregar o que você precisa. É por isso que você fala em nome de Jesus, amém, no final da oração. Não é porque é uma palavra mágica, é porque você está pedindo aquele que é o único que pode te dar. Que você reconhece isso. E aí, lembra que eu falei da amizade, da relação com Jesus, que é uma amizade? Quando ele fala que tudo que pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. Quando a gente tem intimidade com Jesus, a gente aprende sobre os pensamentos dEle para a nossa vida. Ele falou aqui no versículo 15, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Se a gente tem intimidade com Jesus, Ele vai mostrar para a gente todos os planos do Pai para a nossa vida. E aí, quando a gente tem intimidade com Jesus, a gente não vai pedir de qualquer jeito, nem qualquer coisa. A gente vai saber o que pedir, como pedir. André, eu não sei como orar. Olha, se você buscar intimidade com Jesus, você vai aprender a orar. Você vai saber o que pedir, como pedir e quando pedir. Mas não adianta você ter uma vida de atividades na igreja, uma vida que acabou o culto, vai embora e é como se nada tivesse acontecido, porque você não vai ter essa intimidade com Jesus. É uma busca constante, dia após dia. Acordei, dormi na presença do Senhor. Vim para o culto na presença do Senhor. Trabalhei na presença do Senhor. Fui na faculdade na presença do Senhor. Estive com meus vizinhos na presença do Senhor. É uma vida constante de busca incessante pela presença do Senhor. E é através disso que a gente vai entender os planos de Jesus para a nossa vida. É só assim que a gente vai entender o que o Pai tem para nós. E aí, quando a gente tem essa intimidade, aí a gente vai saber como pedir e o que pedir. Porque Jesus se tornou o nosso amigo. Amém? E aí, nos versos 5 e 8 desse mesmo capítulo, ele fala que eu sou a videira e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de um ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Para que a gente receba do Pai aquilo que a gente pede, a gente primeiro tem que saber o que e como pedir, mas a gente precisa permanecer na presença do Senhor. É isso que Deus está falando para os nossos corações nessa noite, meu irmão. Que você busque obedecer a Deus, para que você se torne amigo verdadeiro do Senhor. E através disso, você possa amar o próximo como Jesus ensinou para a gente amar, o amor sacrificial. E aí ele finaliza da mesma forma que ele começou. Versículo 17. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. A palavra de hoje é bem clara. São duas. Primeiro eu preciso obedecer para poder me tornar amigo de Jesus. E a obediência é o mandamento de amar o próximo. Para eu ser amigo de Jesus, eu preciso amar o meu irmão. Para eu ser amigo verdadeiro de Jesus, eu preciso ajudar quem precisa. Quem é o meu próximo? É todo aquele que carece da graça e da misericórdia de Jesus. Ou seja, todo mundo. Eita, foi forte. Ou seja, todo mundo. Todo mundo é o nosso próximo. Porque todo mundo, a começar de nós, carece da graça e da misericórdia de Jesus. Esse é o nosso próximo. Então, eu queria finalizar com algumas reflexões aqui. Primeiro, para alcançar esse amor, a gente falou, é necessário a gente ter intimidade com Jesus. Mas eu queria que você saísse aqui pensando a seguinte coisa. Primeiro, eu estou obedecendo a Jesus? Como é que está a tua vida com Deus? Você está obedecendo o que Ele manda? Nesse caso aqui, amar o próximo. Como é que você tem amado o próximo? Tem amado de verdade ou tem falado só da boca para fora? Você tem amado e vivido de forma sacrificial? É outra reflexão que eu queria que você pense aqui.
Como é que você tem se dado? Como é que tem sido sua relação com o próximo? Pense nisso. A outra coisa, o que fazer para viver como Cristo quer que eu viva? O que é que hoje você pode fazer ao acabar esse culto, ao ir para sua casa, antes de dormir, na sua oração? O que é que você precisa fazer para viver como Cristo quer que você viva? Queria que você pensasse nisso. E que você saísse daqui diferente de como você entrou. Seu coração, só você e Deus te conhecem. Aquilo que precisa ser mudado hoje, só você e Deus sabem. E a última coisa é como dar frutos e esse fruto permanecer. Como é que você pode dar frutos hoje e fazer com que esse fruto permaneça? São reflexões que eu quero que você leve para casa hoje. Que você, antes de dormir, se ajoelhe aos pés do Senhor e peça: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para amar como o Senhor me amou. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para viver como o Senhor quer que eu viva. Me mostra o que eu preciso fazer para ser o teu amigo verdadeiro e permanecer sendo o teu amigo. Me mostra o que eu preciso fazer para dar frutos e o fruto que eu der permanecer. Queria convidar você para uma oração. Baixa a tua cabeça e ora assim junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a palavra de hoje, Senhor, foi muito clara para os nossos corações. Ela fala que é importante a gente amar o próximo. Ela fala que para a gente ser teu amigo verdadeiro, a gente precisa amar quem está do nosso lado. Ó Pai, a nossa oração nesse momento, ó Pai, e eu me reúno com meus irmãos para pedir isso de coração, é que o Senhor possa moldar nossas atitudes, ó Pai. Ó Pai, só o Senhor sonda os corações, ó Pai. Então vai em cada pessoa que está aqui presente. Vai em cada pessoa que está através da live assistindo esse culto. Senhor, mostra, Senhor, aquilo que precisa ser mudado hoje, ó Pai. Nos dá, Senhor, o senso de urgência, para que a gente entenda que precisa ser mudado hoje, não é amanhã, não é depois. O tempo de mudar é hoje, Senhor. E nós reconhecemos isso. Então nós queremos pedir que o Senhor possa mudar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós graça, sabedoria, visão, para que a gente possa entender os teus propósitos para a nossa vida, ó Pai. Entender como a gente pode ser mais íntimo do Senhor. Ó Pai, nos dá força, Senhor, para te buscar cada dia mais. Não é fácil obedecer, Senhor. Não é fácil amar menos o pecado e te amar mais. Não é fácil, Senhor. É difícil. A nossa carne, ela pede, ela se inclina para o pecado, Senhor. Mas nós cremos num Deus que tem poder para nos dar força para vencer o pecado, Senhor. Ó Pai, nós cremos num Deus que nos dá força para te obedecer, Senhor. Para ter um espírito de obediência, um espírito inclinado a fazer as obras do Espírito, Senhor. E é esse Deus que nós estamos clamando nessa noite. Que o Senhor possa derramar sobre nós ousadia, força, ímpeto, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Nos ensina a amar, Senhor. Um amor sem desconfiança, um amor sem esperar nada em troca, Senhor. Um amor puro, assim como o Senhor tem por nós. Um amor de amigo, o amor ágape, o amor sacrificial. Derrama sobre nós, ó Pai, tua graça. E que a nossa vida possa ser transformada pelo teu Santo Espírito todos os dias, Senhor. Até que um dia a gente se encontre contigo nos céus. É isso que nós pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.